a gente vai conversar um pouquinho sobre esse universo infantil que preocupa a mãe, que preocupa o pai. E existem assuntos difíceis, né? Mas que são importantes e que a gente precisa entender, precisa ensinar para as crianças, precisa lidar com esses assuntos, como a morte, por exemplo, dinheiro, drogas, sexo, dentre outras coisas. E a gente às vezes fica pensando, devo falar tudo? Não? Qual é a dose? Até onde eu vou? Bom, quem vai conversar com a gente é o pediatra, o Dr. Marcelo Rubscheid, que é especialista em pediatria e neonatologia e que tem 2 filhos pequenos e é maravilhoso. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu gosto sempre de aprender contigo, Marcelo. Obrigado, e eu sei que as suas pacientes ficam orgulhosas também quando te vêm aqui, né? E aí você ajuda um monte de outras que estão mais distantes. Obrigado pelos elogios. Estava me contando que ontem você atendeu até 11 horas da noite. Começa, né? A volta do feriado de praia, então começam as viroses famosas. Então a gente começa com as diarreias, os vômitos, daqui uma semana vem as conjuntivites. Sério? É a volta de feriado. E dessa volta do feriado, a virose mais predominante foi a praia, diarreia e vômito? Não adianta, vai pra praia, sempre começa com a gente umas entroviroses, diarreia, febre, vômito, é o padrão normal da diarreia. Apesar de não ser o nosso assunto hoje, mas para ajudar mãe e pai, já que você falou nisso, de repente tem alguém assistindo agora ao programa em desespero com um filho vomitando com diarreia. O que tem que fazer, hein? A coisa mais importante que vocês têm que fazer, na verdade, é manter a criança hidratada, porque a diarreia é um quadro longo, um quadro que pode se alongar até 10, 15 dias, essas diarreias virais, e hoje a gente não dá mais remédio para diarreia, a gente só hidrata, diferente do que se fazia alguns anos atrás. Hoje, na verdade, a gente parte do princípio que é hidratação, que é não complicar a tua diarreia levando a uma desidratação, e o vômito, às vezes, a gente corta, dependendo se realmente são vômitos muito resistentes, a gente acaba entrando com uma medicação prescrita pelos pediatras, o que a gente chama dos antieméticos, mas basicamente é paz, tranquilidade e dar tempo ao tempo, porque um quadro viral ele é autolimitado. E a hidratação correta é feita com o quê? Então, a hidratação correta existe esses hidratantes de farmácia que as mães podem comprar sob a prescrição médica. Existe também, a gente tem muito medo de falar desses hidratantes feitos em casa, porque existe a proporção correta do sal e do açúcar. Então, para não errar, Cláudia, um bom hidratante é a água de coco. A água de coco hidrata super bem as crianças ou simplesmente a água. Tá? Água de coco ou água? Ou água. E aqueles que antigamente as mães davam para o filho numa crise de diarreia, vômito, que é aquele Gatorade? O Gatorade é até válido também, ele é válido, o único problema é que o Gatorade tem açúcar. Então, se você tem uma diarreia osmótica causada por algum alimento, ele pode piorar. Mas também ele é rico em sódio, potássio, então você hidrata e você repõe esse tipo de eletrólito, que é o que perde na diarreia e no vômito. Mas também o bom é água de coco? Sensacional. Então tá ótimo. Obrigada. Já nos ajudou a entender um pouquinho esse quadro, né? Olha aí, se você estava preocupada, agora já teve um auxílio. Vamos falar um pouquinho, então, desses assuntos difíceis, né? É difícil, às vezes, conversar com as crianças sobre morte, sexo, droga. Como é que é isso? Acho que é muito difícil. Eu sempre falo, os 3 tabus que a gente tem é sexo, droga e luto. Eu acho que acaba sendo o principal para as crianças. Mas eu sempre peço para os pais para não se ausentarem nesse tipo de assunto. Por quê? Porque as crianças começam com 4, 5 anos a questionar esses assuntos. E assim, o que acontece? Se um pai vira e fala assim, não, depois eu converso com você, ou se ausenta, ou não fala, a criança vai perguntar para outra pessoa. Eu falo, você só tem certeza que a tua criança, o teu filho, teus filhos vão aprender aquilo que você quer se você for a referência. Então, sejam referência dessas crianças, expliquem para as crianças do jeito que vocês querem. Eu vou te dar um exemplo, Cláudia, por exemplo, né? Às vezes as pessoas os nenéns viram e falam assim, pai, de onde que eu vim? Como que eu nasci? E aí o adulto já começa a lucubrar aquela ideia de como que eu vou falar sexo, relação. Ele não quer saber, ele só quer saber que foi aberta a barriga da mãe, ou a mãe foi para um centro cirúrgico e saiu lá de dentro. Então é muito mais fácil a gente parar o assunto no começo, explicar aquilo para a criança, porque senão aquilo começa a crescer, aquilo começa... E aí o que acontece, por exemplo, eu ponho o caso dos meus filhos, né? Eu tenho o Theo de 2 anos e o Bruno que vai fazer 6. Então um dia o Theo vai perguntar para mim as coisas. E o Bruno vai ter 8, 9 anos. Eu não vou falar. O que vai acontecer? O Theo vai começar a cruzar com o Bruno, com os amigos do Bruno, e pode pegar as informações que vêm das crianças mais velhas e que com certeza não é a informação que eu quero passar. Então, o jeito que as crianças são educadas é a gente passando essas informações e as crianças em nenhum momento podem se sentir órfãos. Então, assim, se ela perguntar, a gente pode até dar aquela sambada nas crianças, mas respondam para as crianças. Elas não podem perceber que eu pergunto, tudo que eu pergunto para meu pai, ele fala não. Tudo que eu pergunto para meu pai, ele fala que não sabe. Tudo que eu falo para minha mãe, onde ele vai perguntar? Ele vai perguntar na escola. Então, por exemplo, educação sexual. A escola faz parte? A escola faz parte. Mas quem é o pilar principal não é a escola. Então, os pais não podem simplesmente delegar essa função. A escola vai ensinar sobre sexo. Não, a escola vai ensinar sobre sexo, mas eu tenho uma linha sexual, minha mulher tem uma linha sexual, vocês em casa têm. Então, assim, eu vou passar o que eu penso para o meu filho.
E aí, quando ele chegar na escola, ele até pode falar, olha, eu aprendi diferente com meu pai, ele acha que tem que ser assim, assim, assim. Então, as referências sempre têm que ser caseiras, sempre. Agora, e quando a criança não pergunta? Quando a criança pergunta, ótimo, mas às vezes o pai e mãe lidam com criança tímida e que não faz nenhum tipo de pergunta. Como é que é? A gente vai, na verdade, ter... O que acontece? Você tem situações na tua vida. Então, por exemplo, sexo é uma coisa que a gente não vai apresentar para a criança. A gente vai esperar a criança perguntar. É muito difícil, tá, Cláudia, eles não perguntarem para a gente. Por quê? Porque eles têm amigos, eles assistem, infelizmente, televisão, coisas que eles não devem. Então, por exemplo, hoje eles assistem esses reality shows e eles vêm acontecendo alguma coisa no reality show, ele vai de cara para a mãe perguntar por que está acontecendo isso. Não, assim, hoje o mundo que essas crianças vivem, tanto do ponto de vista de televisão quanto de internet, vai levar uma curiosidade. Então, é muito incomum a criança não perguntar. Mas, por exemplo, morre uma avó na família. A criança não pergunta, é hora de apresentar a morte para essa criança, não se ausentar nessa hora. E a gente tem que falar para a criança, sempre falo, por exemplo, quando fala assim do assunto luto, não pode simplesmente proteger a criança. A criança, no mundinho dela, ela vive tendo luto e a gente mascara. É aquela criança que morreu o peixinho e a criança vai para a escola e a gente correndo vai e compra um peixinho. É aquele brinquedo que quebrou. E são pequenos lutos para as crianças. Então, os pais têm que entender que é um amadurecimento neurológico, é um desenvolvimento de personalidade. Então, morreu o peixinho, a gente vai explicar que morreu o peixinho, o que aconteceu, por que aconteceu e não vamos colocar outro no lugar. Por quê? Porque amanhã a avó dele vai morrer e não vai ter uma outra avó no lugar. Então, a gente tem que perceber que você tem que apresentar para a criança o mundo como é, o mundo é real. E as crianças têm que ser protegidas num ponto de vista, mas quando essas coisas acontecem como perdas, tudo, a gente tem que mostrar para a criança o que acontece, porque vai acontecer o dia a dia da criança. Muito bom. A gente vai continuar conversando sobre esse assunto já já. Eu acho importante a gente tratar. Talvez você fale assim, mas eu já sei. Olha, é bom a gente ficar sempre muito atento, não ser reativo quando trata-se do mundo infantil, porque essas crianças merecem um respeito e um cuidado muito grande. E a gente sempre pensa assim, uma vida melhor, um mundo melhor, vai muito do que a gente está passando para esses pequenininhos que serão o futuro. Com certeza. Eu acho que vale a pena não subestimar as crianças. As crianças hoje têm um poder de conhecimento e de absorção dos fatos muito maiores do que eu tive, do que você teve, do que as pessoas estão vendo. E a gente tem que se reciclar também, né, doutor? Com certeza. Já tem algumas perguntas aqui dos nossos telespectadores. Eu já vou fazer a primeira, que vem lá de Caxias do Sul. A Cristina Koik, ela diz, no caso de a criança saber sobre sexo e negar que sabe, como lidar com a mentira? Quando procurar ajuda? Legal, mas por que ela está mentindo? Acho que o foco é isso, ela está mentindo por quê? Porque às vezes a gente coloca tanto tabu de que é proibido, então ela sabe, mas ela não pode aceitar, ou na verdade ela acha que se ela falar com os outros, ela vai tomar bronca, ela vai chamar... Então é hora de chamar e acolher a criança. Então o que você pega? Pega a tua filha, conversa, fala que você sabe, que ela sabe. É importante saber o que ela sabe, Cláudia, tá? Para saber de onde está vindo esse conhecimento. Então, quem passou o conhecimento para ela, como ela ficou sabendo, o quanto ela sabe. Então, se as crianças souberem do assunto, é hora da gente sentar, vamos conversar, vamos explicar. Então, mostrar para ela que aquilo que ela sabe não é proibido, não é errado. Ela tem o direito de saber, só que a gente quer saber exatamente o quanto ela sabe e o como ela sabe. A verdade que a gente quer saber o que ela sabe de verdade, né? A gente quer saber se é algum absurdo ou não, porque foi passado, se não foi você, alguém passou para ela. Então, a gente quer saber se isso que está passado foi o que você está de acordo. Então, é hora de chamar e mostrar que o que ela sabe não é errado, não é proibido. Mas vocês querem saber exatamente o que ela sabe. Ok. A Mertes Oliveira de Santo André, ela diz que está em processo de separação, mas a filha ainda não sabe. Ela diz que sabe que vai ser muito doloroso para ela e gostaria de saber como é que ela pode conversar sobre esse assunto. Mertes, sabe que separação é um assunto que, assim, é pisar em ovos, que a gente nunca sabe qual vai ser a reação da criança, principalmente porque essa reação varia muito em relação à idade que essa criança tem. Mas eu acho que é importante conversar, sentar tanto você quanto teu marido, explicar o que está acontecendo. É óbvio que eu não sei a idade dela, então se é uma criança de 2 anos, ela não vai entender, mas se é uma criança acima dos 4 anos, ela já começa a ter essa percepção. Então, acho que vale a pena conversar com ela, explicar as situações. Para uma criança é muito mais saudável que ela tenha os pais separados, vivendo de uma forma saudável, do que os pais juntos, vivendo de forma insalubre. Então, é importante que todo mundo entenda. É aquela chavão, mas que criança não segura casamento. Realmente, criança não deve segurar o casamento. Então, converse com ela. Dependendo da idade, eu acho que vale a pena até para vocês dois e para ela também procurar um psicólogo, porque até o psicólogo ajuda a dar entrada nessa informação. Mas ela tem que estar a par do que vai acontecer. Vão existir 2 casas, vão existir 2 lares. E é importante que você e teu marido, ou futuro ex-marido, a gente não sabe o que vai acontecer, tenham uma linha de conduta com ela. Porque o que é errado, na verdade, dos pais separados é que
um tenta agradar de um lado, o outro tenta agradar do outro lado, e a gente nunca impõe limite para essas crianças, causando crianças problemáticas, crianças mimadas, crianças com transtornos, a gente sabe do déficit de atenção e hiperatividade. Então, acho que é importante conversar com ela e vocês conversarem entre vocês para ter uma linha de conduta com ela também. Ok. A Mercedes de Lourdes Cardoso, ela é de São Paulo, diz que tem sobrinhos, menina de 10 anos e menino de 6, e ela quer saber como orientá-los sobre pedofilia. Ótimo assunto, né? Cada vez mais em pauta. Eu acho que é importante, quando a gente fala de pedofilia, eu acho que a causa base disso, muitas vezes, é não saber falar sobre sexo com as crianças. Então, converse com seus filhos, explique o que é sexo, explique o que é um toque. Porque, às vezes, uma criança de 10 anos, ela não sabe a malícia ou a maldade que existe num adulto colocar a mão na perna dela. Por quê? Porque ela está acostumada com o pai colocando a mão na perna, a mãe, o tio, o avô. Então, para ela, por exemplo, colocar a mão na perna é o normal. Então, eu acho que vale a pena sentar com essas crianças, independente das idades, explicar o que é o toque, explicar que dependendo do tipo de toque e do tipo de vamos falar... na verdade, não é nem tanto toque, mas o tipo de chegada, só pai, mãe, avó, cuidador pode ter, acho que vale a pena isso. O que acontece? A gente troca uma criança até os 4 anos, as fraldas, de repente ela pega uma outra pessoa que vai ter aquele toque e para essa criança, é a mesma coisa que a mãe fazia até então, mas não é a mãe que faz. Então, converse com as crianças e, principalmente, vejam com quem essas crianças estão andando. A gente sabe o que está acontecendo com a companhia dessa criança. Então, é estranho, por exemplo, uma criança de 10 anos ter amiguinhos de 15, 16 anos ou de 30 anos, entendeu? Então, veja quem são os amigos, veja quem são as companhias dessas crianças, mas converse. Eu falo, sexo é uma coisa que a gente tem que ter a criança embaixo das nossas asas. Não é outra pessoa que fala, é o pai e a mãe. Muito bom, muito bem pontuado. A gente realmente precisa ficar atento e não pode fazer vista grossa. E tem que tomar muito cuidado, porque, Cláudia, o que acontece? A pedofilia em especial, as crianças, a partir dos 10, 12 anos, quando a coisa acontece, elas às vezes têm vergonha. Então, a coisa pode acontecer e você percebe uma mudança de comportamento. Então, ela fica depressiva ou ela fica muda o comportamento, mas ela não fala. Primeiro que ela tem medo, porque ela acha que ela é culpada. E segundo que ela pode realmente ter vergonha. E terceiro que a gente não sabe o que o pedófilo está falando. Então, você pega uma criança de 10, 12 anos, um pedófilo vira e fala assim, se você falar alguma coisa para tua mãe, eu te mato, eles não falam. Então, é importante os pais estarem atentos ao comportamento dessas crianças, perceber alteração de comportamento nessa idade, você tem que pensar em depressão, você tem que pensar em pedofilia. Ah, mas para toda criança, que a gente pense e que não seja, mas que a gente não coma bola. Perfeito. Doutor, tem várias perguntas aqui que são da saúde dos bebês, das crianças, e eu fico assim, com o coração apertado. Eu vou passar, a gente vai fugir um pouquinho do assunto, mas eu espero ajudar quem está pedindo tanto socorro aqui. A Elaine Salles está desesperada, ela disse que tem um bebê de 6 meses e meio e há quase 2 semanas ele tem feito algumas manhas. Ela diz que é mãe de primeira viagem, tem medo de falhar, ele tem chorado muito à noite, não aparenta quadro de dores. Ela diz que tem evitado dar colo e está pedindo uma orientação na primeira educação de como agir. Ela diz que precisa de ajuda. Bacana, né? A gente fala, comportamento. Então, estamos falando de comportamento de crianças mais velhas, mas a gente tem comportamento de um bebê de 6 meses que manipula os pais, né? Então, portanto, vocês entenderem que o choro é uma manipulação. Você já apontou bem. Eu pego no colo, mas eu percebo que não tem dor, não tem nada. Então, se é uma criança que está alimentada, ela não está suja, ela não está calor, não está com frio, não tem dor, não tem nenhum problema, deixa chorar um pouquinho, tá? Dói no coração falar isso, ainda mais sendo pai, mas eles têm que perceber que o choro não é uma manobra de manipulação. Então, você falou em educar é difícil, você está passando por esse processo. Existe um segundo processo que é muito mais difícil, que é a reeducação. Então, faça uma boa educação para você não ter que ir para a reeducação, deixa chorar um pouquinho, não dói nada. Ok, a gente só fica com o coração apertado. Demais. Então, ok, tem que ser forte. Viviane Ferreira, ela é de União da Vitória, no Paraná. Existe algum material pedagógico, por exemplo, livros, outra maneira que eu possa introduzir inicialmente esse assunto na vida de uma criança, no caso de existir, é aconselhável? Acho que ela deve estar falando de sexo ou de pedofilia. A gente deve estar falando de sexo. Existe, os postos de saúde, dependendo da região que você está, a unidade básica de saúde, existem materiais explicando a iniciação sexual. Se você entrar na internet, qualquer site de busca, você vai ver a quantidade de material didático que tem. E o que é muito legal, Cláudia, entender é que as crianças precisam ver imagens, né? Então, mostra essas coisas que tem imagem, óbvio que imagens para a faixa etária dela, mas mostrando o que é uma relação sexual, mostrando aonde um bebê vem. Então, a criança, ela é muito lúdica. Então, quanto mais imagem você tiver nesse material, mais interessante vai ser para a criança, primeiro para ela aprender, segundo para ela ficar fixa no assunto. Então, existe na internet, existe nas boas livrarias, existe nas unidades básicas de saúde, material que não falta em relação a isso. A Jaqueline Pereira, ela é de Catanduva, ela disse que o sobrinho teve que morar na casa dela
por ter problemas com drogas na cidade em que morava. Ele tem 16 anos. Ela está muito preocupada porque ela tem um filho de 8 anos que está convivendo com esse sobrinho que apresenta problemas com drogas. Ela quer saber se ela precisa conversar com o filho sobre esse assunto. Com certeza. É o que a gente estava conversando. Aparece o momento, aparece a situação, é hora de conversar. Então, a gente vai pegar o sobrinho como exemplo de mostrar o que está acontecendo com ele, por que aquilo aconteceu e falar para o filho que isso não pode acontecer. Então, foi uma coisa errada, não se sabe, a gente não sabe exatamente por que aconteceu isso com o sobrinho, né? Se foi a ausência dos pais, alguma coisa, a gente não sabe. Mas a gente sabe que, assim, se vocês têm a criança embaixo das asas, se a gente conversa com a criança, se a gente ficar 10 minutos conversando de noite, vendo o que aconteceu na escola, é muito difícil de acontecer isso. Não é crítica aos pais que têm filhos drogados, mas, assim, o comportamento, o conversar com as crianças, é a criança saber que pai e mãe estão do lado, é o porto seguro dessa criançada. Eles se sentem mais seguros não tendo que buscar alguma alternativa que acabam sendo as drogas. Então, conversa com o seu filho, conversa, acho que é importante esse relato também, de que o sobrinho foi para casa dela. Então, se você tem um parente drogado, um filho, um sobrinho, não vire as costas, que também é uma coisa comum de acontecer. Aconteceu, aconteceu. É hora que essa criança, esse adolescente, esse pré-adolescente precisa do apoio, precisa da ajuda. Ele precisa de vocês perto. Ou vai ser em casa, em domicílio, ou vai ser hospitalar, em ambulatório, mas ele precisa sentir que nesse momento acho que da maior dificuldade da vida dele, nesse momento, ele tem gente do lado para não... Por que acontece, Claudia? Ele vai melhorar, mas se ele sentir que não tem ninguém do lado dele, ele volta. Uhum. Sempre do lado, né? E não adianta só conversar, a gente tem que estar perto mesmo. Eu gosto de olhar com quem anda, saber quem é o amigo, conhecer o pai do amigo, a mãe do amigo, a gente tem que saber tudo mesmo. Eu acho, Cláudia, que tem que ser chato, né? Tem que ser chato, entendeu? Tem que ser chato. Lógico que não vão ser aqueles neuróticos, mas assim, tem que ser chato. Então, uma coisa é você ser um pai tranquilo, outra coisa é você ser um pai liberal e outra coisa é ser o que a gente chama dos encarnados. Tem que saber com quem está andando, você tem que ter o filho na palma da mão. É muito importante a gente pensar que ter filho não é a ordem só natural da vida, né? A gente casa e tem filho, né? Cresce, casa e multiplica. Mas presta atenção, para ter filho tem que entender que é uma responsabilidade. É um ser que a gente está colocando no mundo que precisa ser educado, ser preparado para esse mundo. E hoje esse mundo não está fácil, não. Então tem que encarar isso como responsabilidade mesmo. Não é tarefa, é missão. É missão. Bom, e eu conversei com o Dr. Marcelo Reibscheid, que é pediatra, e o site dele é o www.pediatriaemfoco.com.br. Se você tiver mais alguma dúvida, entra no site. Se você quiser bater um papo com o Dr. Marcelo, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Adorei te receber. Obrigado. Como sempre, leva um beijo para sua família linda. Obrigado. E até a próxima, viu? Obrigado pelo convite. Muito bom, né?